Seguramente, atualidade do novo governo aqui apresentado pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. A oposição está neste momento com 12 ministérios neste novo governo e é, portanto, um assunto que vai marcar aqui o nosso início das análises desta noite. Hoje começamos com o Issão. Sim, Durvaldo, para começar, dizer que a designação deste governo, do Governo de Unidade Nacional, é um bocado paradoxal, porque de unidade nacional este governo só tem mesmo o facto de ter no seu seio 11 partidos. Mas, regra geral, governos do género nascem, vamos lá dizer, de situações de conflito, como houve no nosso caso angolano, quando houve o Gurne, que, enfim, levou a participação nele de militantes ou membros do Partido UNITA e também membros de outros partidos da oposição. Mas, neste caso, da África do Sul, não houve um conflito militar, não é um governo que nasceu, enfim, de um conflito militar, fim do conflito militar, como aconteceu no fim do apartheid. Ali, sim, pode-se dizer governo de unidade nacional. Mas este governo atual não é de unidade nacional, é um governo de maioria parlamentar, é um governo de coligação parlamentar entre o ANC e o Partido da Aliança Democrática, com outros 8 ou 9 partidos da oposição, entre eles partidos de extrema esquerda e de extrema direita, não é? Não é um partido, não um governo de unidade nacional, mas sim um governo de coalição. Isto leva a que partido como o IFF, que não faz parte dele, o critique o ANC dizendo que usou esse estratagema para justificar a formação de um governo com um partido que o ANC designa, não, que o EFF designa como partido fascista. Mas, para lá desta nota, dizer que é um governo composto, ou seja, onde o ANC vai ter 20 ministérios, dentre os quais os ministérios mais importantes, como o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, das Finanças e da Justiça, ao passo que o DA, mesmo se não teve o ministério que precisava, que exigia, que era o Ministério do Comércio e da Indústria, vai ter o Ministério, por exemplo, da Agricultura. Por que este Ministério? Porque é o Ministério que, em todo caso, em caso de reforma fundiária, vai ter uma voz a dizer sobre essa reforma, não é? Porque, como se sabe, o ANC e também o IFF têm vindo, nos últimos tempos, a pensar na revitalização, na redistribuição de terras aráveis, não só, que, como consequência do apartheid, estão grandemente numa franja da população bastante diminuta. O DA, ao ter o Ministério da Agricultura, chama a si o controle, pelo menos da narrativa, da reforma fundiária possível neste governo de Ramaphosa, o governo que ele chama de unidade nacional, mas que não é. Mas também este partido DA vai ter o Ministério dos Assuntos Internos e também do Emprego, e outros ministérios depois irão para os outros 9 partidos que fazem parte deste governo de ampla maioria ou de ampla coligação. Agora, sobre a sustentabilidade deste governo a longo prazo, a ver vamos se, ao longo dos 5 anos do mandato, terá uma sobrevivência maior ou menor em função das fraturas que ele resistirá. Porque se o discurso na sociedade sul-africana voltar a ser sobre a reforma fundiária, a reforma das terras, poderá ser um ponto de fratura sobre este governo. E também uma outra nota sobre eventuais fraturas que poderão condicionar a existência deste governo poderão estar ligados à questão da política externa do governo de Ramaphosa, do governo do ANC, no que toca, por exemplo, ao conflito israelo-palestiniano e também, eventualmente, à sua posição nos BRICS, né? Porque, atenção, essa posição da África do Sul nos BRICS é a posição do ANC, não é a posição da Aliança Democrática, não é? Por razões próprias, tende a privilegiar uma relação mais pro-ocidental do que mais pro chamado mundo, digamos assim, subglobal, né? Ou seja, poderá nascer daí, eventualmente, momentos de fratura em relação
essas divergências que poderá ditar a continuidade deste governo ou então a formação de uma outra maioria, eventualmente com um quanto assiso de Zuma ou mesmo até IFF de Júlio Malema. Agora, em relação à tomada de posse deste governo, ou a apresentação deste governo, vai acontecer, é previsto que aconteça no próximo dia 18 deste mês, que é, curiosamente, uma data que coincide com o dia dedicado a Nelson Mandela, não é? 18 de julho é a data em que ele nasce, mas também é a data que, a partir de 2011, foi consagrada pela resolução da ONU como data dedicada mundialmente a Nelson Mandela para a promoção de luta contra o apartheid e outras injustiças sociais que colocam pelo mundo afora. É uma data simbólica para, eventualmente, chamar a si a narrativa, não é, de um governo sul-africano de unidade nacional, que, ao fim e ao cabo, não é um governo de unidade nacional, mas sim um governo de maioria parlamentar, que é normal, porque o sistema presidencial, o sistema de governo sul-africano é um sistema semipresidencial. E a formação de um governo com outros partidos políticos é normal. O que acontece é que o ANC, durante os 30 anos que esteve no poder, governou sozinho. Como se encontrou agora com uma minoria bastante reduzida, e então chama isso governo de unidade nacional, porque não está habituado a governar com outros partidos da oposição, senão ele mesmo sozinho no governo. Mas, enfim, a ver, vamos o que isso vai dar, se este governo vai conseguir responder às reivindicações da cidadania, no que toca segurança, no que toca, enfim, ao desemprego, ao bem-estar social, à igualdade fundiária e tantos outros temas que ainda são preocupantes na sociedade sul-africana. Certo.